Glória a Deus, santo é o nome de Jesus. Hoje o tema desta mensagem é: será que Deus pode se esquecer? Será que Deus pode se esquecer de algo ou de alguma coisa ou de alguém? É o tema desta live. Amém. Glória a Deus. Ou melhor, é o tema desta estreia, deste pré-gravado. Portanto, o tema de hoje é: será que Deus pode se esquecer de alguém ou de alguma coisa? Porque muitos usam aquela expressão que surge 7 vezes na Bíblia e lembrou-se Deus de Noé, lembrou-se Deus de Abraão, lembrou-se Deus de Raquel e por aí vai. Usam essa expressão, lembrou-se Deus, para dizer, então Deus se esqueceu. Então Deus se esquece também. Será que Deus pode se esquecer de alguma coisa? É a pergunta que fica. Então hoje vamos refutar essa ideia de que Deus pode se esquecer de alguma coisa. Vamos aqui para o Salmo 139. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Então Deus conhece tudo de ti, sabe tudo de ti. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Então, ainda antes que eu vá falar alguma coisa, tu já sabes o que é que eu vou dizer. Tu me cercaste por trás e por diante e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir ou alcançar. Para onde me irei do teu espírito ou para onde fugirei da tua face? Portanto, primeiro falou da onisciência, agora está falando da onipresença. Para onde eu irei do teu espírito ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, no Sheol, no Hades a minha cama, eis tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, ou habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra, a tua mão direita, me susterá. Se eu disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste os meus rins e cobriste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Ele é o Criador que é bendito eternamente. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando ainda nenhuma delas havia. Então nos registros de Deus está lá tudo o que havia de acontecer antes que acontecesse. Aleluia! Se as contasse, seriam em maior número do que a areia. E quando acordo, tu ainda estás comigo. Ainda estou contigo. Então, o que é que isto significa? Que Deus sabe todas as coisas. Deus não sofre de amnésia, não tem perca nenhuma de memória, nem se esquece de nada. Já lá vamos. Glória a Deus. Glória a Deus, amém? Irmãos, oh glória a Deus, glória, continuando. Oh Deus, matarás certo o ímpio, apartai-vos de mim, portanto de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam e não me afliges por causa dos que se levantam contra ti. Odeios com ódio completo e tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno. Aleluia. Então, Deus sabe todas as coisas. Um Deus que se esquecesse de alguma coisa deixaria de ser um Deus onisciente. E logo deixaria de ser Deus, porque é um dos atributos intransmissíveis de Deus, é que Deus sabe tudo. Amém? Vamos então, eu achei aqui um estudo bom, eu poderia eu mesmo ter feito um estudo, mas achei aqui um estudo bom, não é? O que é que significa a expressão e lembrou-se? Aqui de um outro irmão, isto é aqui de um blog pregandaverdade.org, através do amor de Jesus Cristo, é o título aqui, e Deus te lembrou, amém? Então lembrou-se Deus de
Noé. Gênesis capítulo 8, versículo 1. Vamos aqui ler aqui o comentário que o irmão fez aqui. Porque muita gente pega e diz, olha, lembrou-se de Deus de Noé. Isso quer dizer que Deus se esquece. Deus tinha-se esquecido de Noé e depois é que se lembrou. Não, meu irmão. Nada disso. A Bíblia é um todo. Não posso pegar em versículos isolados, texto fora do contexto, para fazer uma nova doutrina a dizer que Deus se esquece, literalmente. Não, não é isso que acontece. A mente de Deus é infinita, ilimitada e infalível. É impossível Deus se esquecer de factos e de coisas. E até de pessoas. Deus não se esquece. Deus é atemporal. Para Ele, passado, presente e futuro não tem diferença. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, versículo 8, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. De eternidade em eternidade tu és Deus, ainda antes que houvesse dia tu és. Aramandagai. Ele vê e sabe tudo ao mesmo tempo. Quando o texto sagrado diz e que Deus se lembrou, ou Deus lembrou-se de Deus, não significa literalmente que Deus se esquece das coisas. Então Deus não é um Deus esquecido. Amém? Esta linguagem na Bíblia é conhecida como teologia... Esta linguagem na Bíblia é conhecida na teologia como antrópica. Amém? O que é essa linguagem? Já vais ver. Antrópica. Glória a Deus. A antropopatia é a atribuição de características ou sentimentos humanos a seres não humanos. À natureza, a animais, a divindades. Do grego antropapates. Literalmente, tendo o sentimento humano. Esta é uma técnica de escrita comum em escritos religiosos, onde, por exemplo, a emoção humana é atribuída a Deus, onde a divindade normalmente não teria experimentado a emoção neste sentido. Essa técnica é particularmente notável no livro de Gênesis, como um exemplo do tema de Deus como um Deus pessoal. Alguns estudiosos da Bíblia, no entanto, argumentam que as emoções humanas atribuídas a Deus são indicativas de respostas divinas dentro da matriz da história humana, que são de facto análogas às emoções humanas, embora não sejam unívocas. Então, já está entendido aqui. Quando diz que lembrou-se Deus, não é que Deus se esqueça, como nós. Raixo, quando diz lembrou-se, é porque Deus visitou, Deus deu uma resposta. Arrabanda, lembrou-se Deus de Noé. Lá vai, quando diz Deus se lembrou, é porque Deus agiu na vida de Noé. Não literalmente que Deus tenha essa falta de capacidade, não é? De nunca se esquecer. Ele tem a capacidade de não se esquecer. Deus não se esquece. Eu já vou provar isto mais forte ainda. Amém? Glória a Deus. Então, glória a Deus. Aqui. Amém. Glória a Deus. Vamos aqui ler aqui um comentário aqui de um outro irmão. Também sobre este aspecto podemos perceber pelas Escrituras que quando Deus interage com o homem, em muitas ocasiões ele expressa o seu conhecimento de uma forma com que o homem consiga entender e responder a essa interação. Por exemplo, ele faz perguntas ao homem, como fez a Adão e Eva. Ele perguntou a Adão, comeste tu da árvore que eu te disse que não comestes? Quem te fez saber que estavas nu? Raba, comeste tu da árvore que eu te disse para não conhecer, não é? Ou mesmo a Caim. Onde é que está o teu irmão? Será que Deus não sabia? Onde é que estava Abel, não é? Depois deste ter assassinado Abel. Gênesis 3, 8. Gênesis capítulo 3, versículo 8 e 9. Gênesis 4, 9. Então é bem claro. Deus sabe tudo. É uma forma de Deus interagir com o homem. Isto em primeiro lugar. Em segundo, expressa pesar diante do resultado de determinados acontecimentos. Não é? Há uma parte que diz, e arrependeu-se Deus de ter feito o homem. Será que Deus se arrepende mesmo? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E a Bíblia é um todo. A Bíblia não se contradiz. A palavra, uma das regras de interpretação bíblica é que a Bíblia não se contradiz. Então, quando diz, e arrependeu-se Deus de haver feito o homem, vamos a Gênesis, capítulo 6. Vamos aqui. Gênesis, capítulo 6. Diz aqui. Versículo 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e isso pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor, destruirei o homem, criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque
me arrependo de os haver feito. Amém? Será que Deus se arrepende mesmo? Vamos aqui a Números. O que é que isto significa? Isto é uma forma de Deus comunicar algo ao homem. Isto é a revelação. Aleluia. Quando diz que Deus se arrependeu, não no sentido o homem só se pode arrepender por causa do seu pecado. Mas quando diz que Deus se arrependeu, quer dizer que Deus tem o poder de anular ou revogar o seu decreto. Aquilo que ele decretou pode ser anulado, pode ser alterado, porque ele é o legislador supremo, mediante a humilhação do homem. Deus pode ter uma sentença, por exemplo, para destruir a cidade de Nínive, quando mandou o profeta Jonas, mas através do arrependimento daquele povo, Deus poupou aquele povo e salvou as almas deles, aleluia, porque eles se arrependeram com pano de saco e jejuaram vários dias. E até os animais não comeram. Aleluia. Quando diz que Deus se arrepende é no sentido que Deus revoga aquilo que tinha decretado antes e faz um novo decreto mediante a nossa ação. Aleluia. Deus fala para Caim: o pecado jaz à tua porta. Aleluia. E o seu desejo será sobre ti, mas sobre ele deves dominar. Quer dizer que Deus avisou Caim: olha, tu tens um pecado aí à tua porta, o pecado já está morto aí à tua porta. Ele deseja a ti, deseja-te devorar. Se tu pecares, tu morres. Mas sobre ele tu deves dominar. Quer dizer que Deus abençoa Caim até ao ponto em que ele não peca. A partir do momento que ele peca, ele fica debaixo da maldição. Então, quando diz que Deus se arrepende, quer dizer que Deus anula o seu decreto, a sua sentença, e faz de novo decreto, no sentido de Deus se arrepende em relação ao seu decreto, não ao seu pecado, porque Deus não pode pecar. Então, repara. Então aqui diz que Deus se arrependeu. Mas depois tu vais para Números 23, 19. Glória a Deus. Que diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria ele e não confirmaria? O que é que isto quer dizer? É que Deus, quando diz que Deus se arrepende, é uma forma de Deus comunicar algo ao homem, para que o homem entenda. Quer dizer que Deus alterou. Deus tinha um plano, mas mudou o plano. Mediante uma ação do homem, boa ou má. Se for boa, não é de humilhação, de confissão, de arrependimento, de mudança de vida, largar o pecado, Deus aí dá a bênção. Mas se for má, aleluia, Deus dá a sentença e julga e derrama a sua ira, a sua vingança. Então é bem claro. Glória a Deus. Ramanai Surikai Bai. Expressa o pesar diante do resultado de determinados acontecimentos, não é? Da maldade do homem. Deus se arrependeu no sentido que o homem fez mal. Então, já que o homem fez mal, então agora vou mandar o dilúvio. Vai ter uma consequência. Vou fazer um novo decreto aqui. Ou muitas vezes esse pesar é representado por conceitos humanos de sentimentos, como por exemplo o arrependimento. Mas isso é apenas uma linguagem antropopática. O que é antropopatia? Está aqui. É a atribuição de características ou sentimentos humanos a seres não humanos. Natureza, animais, divindades, etc. Do grego antropopates, literalmente, todo tendo sentimentos humanos. É uma técnica de escrita comum em escritos religiosos onde, por exemplo, a emoção humana é atribuída a Deus, onde a divindade normalmente não teria experimentado a emoção nesse sentido. Então é bem claro, bem claro, bem claro. Cuidado. Muita gente está caindo no erro de interpretar literalmente a Bíblia, e nem toda a parte é literal. Aqui é uma linguagem figurada. Obviamente, quando diz que Deus lembrou-se Deus de Noé, será que isso significa que Deus se esquece? E que Deus para ter que se lembrar? Não. Deus nunca se esqueceu de Noé. Nunca. Amém? Será que quando diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem, será que Deus se arrependeu mesmo? Não, meu irmão. Aleluia. Deus não é homem para arrepender, nem filho para que se arrependa. É uma forma de Deus comunicar o pesar, o lamentar por causa da ação da iniquidade humana, porque toda a terra se encheu de violência e a imaginação do coração do homem era continuamente insomada desde a sua meninice. Aleluia. Muito forte, muito forte. Glória a Deus. Amém. É um recurso literário que atribui sentimentos humanos para expressar de uma forma compreensível um sentimento divino que não poderíamos compreender de outra forma. Logo, alguns textos bíblicos falam sobre o arrependimento de Deus. Mas Deus não se arrepende. 3. Ele se lembra de algo, como por exemplo, no seu diálogo com Noé após o dilúvio. Lembrou-se Deus de Noé.
Nesse caso, se repete o mesmo princípio mencionado acima, visto que no conceito humano de esquecimento não pode ser aplicado ao Deus onisciente. Amém? Então Deus não é homem, meu irmão, para que se esqueça de alguma coisa. Deus, aleluia, eis que o Senhor tudo conheces. Aleluia. Deus conhece todas as coisas. Aleluia. Deus sabe tudo. Deus, Ele é onisciente. Está aqui o Salmo 139. Aleluia. Ripalabacantaramanacaya, pantoramanagaia. Roualabai. Não havendo ainda palavra alguma. Aleluia. Na minha língua és que o Senhor logo tudo conhece. Ele conhece tudo. Então, um Deus que conhece tudo, sabe tudo, não pode se esquecer de algo. Amém? Era um ataque à onisciência. Tal ideia que literalmente Deus se esqueceria. Isto é uma linguagem figurada. Mais uma vez eu repito. Amém? Então, esta linguagem na Bíblia, então nós não podemos dizer que literalmente Deus se esquece das coisas. A expressão Deus lembrou-se é uma forma de Deus expressar sentimentos humanos, não é? De comunicar ao homem algo que a gente vai entender. Amém? Esta linguagem na Bíblia é conhecida como, na teologia como antrópica. Não podemos subir para encontrarmos a Deus. Foi necessário que Ele descesse. Assim, Deus se revela de forma antrópica. Isto não é um antropomorfismo. Amém? Porque não tem a ver com a forma. Não é uma teofania. Aleluia. Mas que Deus se revela com linguagem humana e em categorias humanas de pensamento e ação para alcançar a nossa compreensão. Quando a Bíblia diz que Deus lembrou-se de, isto nos fala do seu cuidado e carinho que Ele tem por nós. Amém? 7 vezes Deus se lembrou. E lembrou-se Deus de Noé. Gênesis 8.1. 2. Lembrou-se Deus de Abraão. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus lembrou-se de Abraão. Gênesis 19.29. Fala do seu cuidado e carinho que Ele tem por nós. E Deus lembrou-se de Raquel. De Gênesis 30.22. Que ela era estéril. Né? E Deus abriu a sua madre. E no caso de Abraão, rouba lá canto, ora caia. Rouba lá canto, ora canta, ora massaia, canta lá mastéria. Aleluia, glória a Deus. Quem crê, diga glória. Xarabacanta, ora managai. Aleluia, glória a Deus. Alabaia, ramanagaia, panto, ora managaia. Aleluia, Deus te lembra da sua promessa que Ele fez a Abraão. Glória a Deus. Quando Deus se lembrou de Noé, Deus livrou Noé de morrer naquele dilúvio. Glória a Deus. Lembrou-se Deus de Ana. Ana era estéril. Oh, ricanta, sai. O Senhor se lembrou de Ana. 1 Samuel 1:19. Deus lembrou-se do seu concerto com os patriarcas. E lembrou-se Deus do seu concerto, ou seja, da sua aliança, do seu pacto com Abraão, com Isaac e com Jacó. Êxodo capítulo 2, versículo 24. 6. Deus lembrou-se da sua santa palavra. Porque Deus lembrou-se da sua santa palavra e de seu Abraão, seu servo, não é? Deus vela pela sua palavra para que se cumpra. Jeremias 1:12. Aqui no Salmo 105:42. É bem claro, irmão. Deus lembrou. Será que Deus algum dia se esqueceu da sua palavra? Não. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Está lá em Mateus 24. Aleluia. 30. Aleluia. Mateus capítulo 24, versículo 33. Quem querer diga glória. Os céus e a terra hão de passar, mas as minhas palavras não passarão. Glória seja dada a Deus. Aleluia. Então, é bem claro. Exatamente. Mateus 24, 35. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Só estou retificando, é o 33, é o 35. Deus lembrou-se da humilhação do seu povo, que se lembrou da nossa humilhação, porque a sua beniguidade é para sempre. Salmo 136, 23. Então, conclusão aqui do irmão, que eu concordo. Deus nunca se esquece nem se esqueceu de nada, muito pelo contrário, Ele conhece o nosso passado, presente e futuro. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Se Ele sabe tudo, Ele não vai deixar de saber. Ele não se vai esquecer em tempo algum. E não tem o culpado por inocente e pede a conta do que já passou. Eclesiastes 3:15. Vamos ler o que é que diz em Eclesiastes capítulo 3:15. Amém. Eclesiastes capítulo 3, versículo 15. Aleluia. Diz aqui:
O que é já foi e o que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que passou. Então Deus se lembra de tudo. Xaramanaya. Lobababai. Deus sabe tudo. Então ele não vai. Ele jamais se vai esquecer de alguma coisa. Glória a Deus. É muito forte. Deus não se esquece do nosso serviço prestado na sua obra. Aleluia. Está escrito, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho e do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto serviste aos santos e ainda servis. Hebreus 6:10. Agora aqui, Deus jamais se esquecerá do seu povo, porque quando está escrito. Agora aqui vamos ler todo o Isaías 49, ou pelo menos desde o início. Escutai-me, ilhas, e escutai vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre. Desde as entranhas de minha mãe fez menção do meu nome. E fez a minha boca como uma espada aguda. Com a sombra da sua mão me cobriu. Aqui é claramente uma linguagem antropomórfica. Amém? Glória a Deus, porque Deus não tem a mão como tem o homem. A mão de Deus é diferente. É superior, não dá para comparar. Me cobriu e me pôs como uma flecha limpa e me escondeu na sua aljava. Glória a Deus. E me disse, tu és o meu servo, és Israel, aquele a quem eu hei de ser, por quem eu hei de ser glorificado. Porém, eu disse, de balde, ou seja, em vão tenho trabalhado, inútil, e vãmente gastei as minhas forças. Todavia, o meu direito está presente do Senhor, e o meu galardão perante o meu Deus. E agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó. Porém, Israel não se deixará ajuntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. Disse mais, pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e para tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei luz para a luz dos gentios. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até à extremidade da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo, a alma desprezada, ao que a nação abomina, ao servo dos que dominam. Os reis o verão e se levantarão como também os príncipes, e eles diante disso se inclinarão por amor do Senhor que é fiel e do santo de Israel que te escolheu. Assim diz o Senhor, no tempo aceitável te ouvi e no dia da salvação te ajudei, e te guardarei e te darei por aliança do povo para restaurares a terra e dar-lhes em herança as herdades assoladas. Para dizeres aos presos, saí, e aos que estão em trevas aparecei, eles pastarão nos caminhos. E em todos os lugares altos haverá o seu pasto. Nunca terão fome, nem sede, nem calor, nem sol os afligirá, porque o que se compadece deles os guiará e os levará mansamente aos mananciais das águas. E farei de todos os meus montes um caminho, e todas as minhas estradas serão levantadas. Eis que eles virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros da terra de Sinim, aleluia, e aqueles outros da terra de Sinim, exultai aos céus e alegrai-vos à terra, e vós ao monte estalai com júbilo. Porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Porém, Sião diz, muita gente diz, já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria que não se compadeça dele e do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Então Deus não se esquece, está bem claro. Deus não se esquece. Então cuidado com essa história. Pegar num versículo quando diz Deus se lembrou de Noé para alegar que Deus tinha se esquecido de Noé e entretanto lembrou-se. Ou que Deus se lembrou de Abraão e que ele tinha se esquecido antes. É mentira. Amém? Deus jamais se esquece. Isto é uma forma de Deus comunicar ao homem sentimentos que a gente vai entender. Aleluia. Comunicar-se a ele com sentimentos humanos. Ainda que ele não tenha literalmente esse tipo de sentimentos. Glória a Deus. Aleluia. Ricanta labastéria. Mas, aleluia. Glória a Deus. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Então, ele está vendo continuamente o nome dos teus filhos gravado nas palmas. Ele está continuamente vendo os muros. Aramanagashaya, praia, suricaya, panaramassaia, oricanaramassaia. Ele sabe tudo. Oh, glória, muito forte. Shanai, krovas, tekai. Amém? Então, Deus não se esquece. Muitas vezes, em nossa fraqueza, nós pensamos e até falamos, Deus se esqueceu de mim, Ele não me ouve. E parece que não está vendo a situação em que estou enfrentando, ou pela qual estou passando. Mas isto é o que nós pensamos muitas vezes. Deus trabalha em silêncio e no seu tempo Ele age e muda a situação. Deus não se esqueceu de você. Porém, Ele está trabalhando a teu favor para te entregar uma grande vitória. Amém. Faço minhas as palavras do servo, de Deus, deste blog. Aqui, irmão. Então,
Isto é apenas, hoje foi apenas um estudo acerca da possibilidade de Deus se esquecer. Será que é possível Deus se esquecer de alguma coisa ou de alguém? Será que é possível Deus se esquecer de alguma coisa ou de alguém? Assim fica o tema deste estudo, amém? Vai ser uma estreia, não uma live, vai ser algo pré-gravado. Eu equivocadamente disse live ao início, mas vai ser um estudo e vai ser uma estreia também. Que Deus em Cristo vos abençoe.